Este é o portal de podcasts da Alterdata com o canal Gestão e Carreira na Prática. Olá, meu nome é Vladimir Carvalho, eu sou presidente da Alterdata Software e você está no canal Gestão e Carreira na Prática. Nesse episódio nós vamos falar sobre observação, a importância de um profissional ser bastante observador para poder crescer na carreira. E eu gostaria de usar como pano de fundo a minha própria história pessoal, porque eu acho que uma das coisas que sempre me ajudou muito na minha carreira ao longo desses 35 anos aproximadamente é eu ter sido muito observador de mim e dos outros. Quando eu falo observador de mim, significa eu ter capacidade de analisar o que eu tenho feito e o que eu sou de bom e de ruim, o que eu tenho de pontos fortes e pontos fracos, o que de fato eu preciso melhorar, o que será que eu tenho nesse momento que pode ser alavancado ou pode ser corrigido. É muito constrangedor nós chegarmos na frente de muitas pessoas e apontar nossos pontos fracos. Porém, é muito importante que você chegue na frente do espelho à noite, em casa, trancado no banheiro, sozinho, e você olhe para o espelho e tenha a capacidade de dizer que você é muito fraco nisso, nisso e naquilo. E que você vai se dar tanto tempo para corrigir isso, isso e isso. Essa capacidade de você ser muito sincero com você mesmo ajuda numa série de coisas. Porque eu só consigo melhorar quando eu conheço o que eu tenho de ponto fraco. Eu só consigo evoluir quando eu passo a ter consciência de uma coisa que eu não sabia. Eu preciso saber o que eu não sei. Ou seja, quando a gente está se instruindo, observando, prestando atenção aos outros, nós estamos criando uma consciência sobre nós mesmos que ajuda muito. Fica muito claro de você entender seus pontos fracos e você entrar no processo de melhoria. Quando eu falo que você tem que ser observador dos outros, eu estou me referindo a ser observador tanto das suas referências positivas quanto das suas referências negativas. As referências positivas são aquelas pessoas que você olha com admiração e você quer chegar ao nível daquele profissional. Eu quero ser igual a esse cara que é muito bom em vendas. Eu quero ser igual àquele outro que é muito bom com pessoas. Eu quero ser igual ao outro que é muito bom planejador. Você referenciar pessoas e criar um objetivo para chegar até lá, isso é muito positivo. É muito importante que crie um sarrafo, algo que você quer atingir. Porém, as referências negativas também te ajudam. Quando você tem referências, você fala, eu não quero ser igual àquela pessoa, que tem esse comportamento que eu não concordo. Não quero ser como aquele meu parente, que faz isso e por isso ele não teve sucesso na vida. Essas referências positivas e negativas nos ajudam com uma série de aspectos. Então, é muito importante que você, estando integrado a algum ambiente, você preste atenção nas pessoas que estão à sua volta. Os seus colegas do lado podem passar uma série de informações importantes. O seu líder direto, o presidente da sua empresa, onde você trabalha. Muitas pessoas podem ser referências. Eu sempre tive referências que às vezes são referências distantes, mas as que eu gosto mais são as referências próximas. Por exemplo, o Bill Gates da Microsoft sempre foi uma referência importante para mim. Ele é uma pessoa que tem uma pegada que eu admiro muito. E depois que se aposentou, admiro mais ainda, porque o que ele faz pela humanidade, pela sociedade, é algo que eu me identifico. Então, eu referencio aquela pessoa e tento ser como ele, tentar estudar como ele, tentar ver como ele lida com problemas, com conflitos. Eu estou olhando aquele cara. Porém, eu não tenho o celular dele. Eu não tenho capacidade de pegar um telefone e tirar uma dúvida com ele. O que é importante para a gente também é ter referências por perto. Então, quando eu tinha 20 e poucos anos, que eu estava começando a crescer na carreira, minhas referências eram alguns clientes. Eu criava uma referência num cliente que era bom na área comercial, de tal forma que eu pudesse telefonar para ele e tirar uma dúvida. Como é que você montou teu time de vendas? Como é que você paga a comissão? Como é que você capacita as pessoas? Tinha um outro que era muito bom de relacionamento humano. Todos os funcionários gostavam dele. E eu questionava, como é que você lida com as pessoas? Como é que você motiva? Você faz pesquisa? Não faz? E ter acesso às suas referências é algo que é muito importante nesse processo de crescimento. Porque você entra num processo evolutivo
com mais velocidade. A outra coisa de observação é quando você tem a capacidade de observar as suas crenças limitantes, aquelas coisas que tiram a sua coragem, a sua vontade e a sua autoestima. A gente, todos nós, somos frutos de relacionamento que nós tivemos desde criança, com a família, pai, mãe, vizinhos, amigos. Se nós fomos muito questionados na família, cobrados com intensidade na família, é possível que a gente crie algumas limitações. Por exemplo, se você teve um pai que era muito autoritário, gritava, falava alto com você, e você como criança se encolhia por causa daquela pressão agressiva que seu pai fazia, talvez quando você chega na empresa e o teu líder faça uma colocação num tom de voz um pouco mais alto, aquilo dispare um gatilho que te encolhe e te reprime e não deixa com que você se coloque, se posicione, fale alguma coisa relevante. Então é muito importante que você consiga observar aquelas coisas que te amedrontam, aquelas coisas que te encolhem, aquelas coisas que te podam e não deixam você ser um profissional de destaque. A sociedade que nós vivemos hoje é uma sociedade que está em transformação muito forte. É muito importante que você não seja o tarefeiro da companhia, que você esteja no polo pensante da companhia. Só que para isso, em algumas vezes, você tem que ter um embate, discussões, argumentações, você tem que conversar com pessoas e isso você fica muito exposto. Nem todos nós estamos preparados para estar expostos, para estar sendo apedrejado e sentir aquela pancada, porque às vezes nós temos crenças limitantes lá do passado. Então, preste atenção nos detalhes do seu próprio comportamento, como é que você reage em certas situações. Situações de timidez, situações que você se sente afrontado, situações que você se sente humilhado. Por que você se sente humilhado numa situação que um outro colega recebe a mesma pressão e não se sente humilhado? Essa observação sobre esses comportamentos nossos vão ajudando a gente a entrar em outra dinâmica, inclusive quando você assume cargos de mais responsabilidade. Porque vamos imaginar que você tem um cargo mediano na empresa e há uma oportunidade de você ser líder de um departamento que tem 50 pessoas. Quais são as limitações que você tem para chegar até lá? Qual é o perfil do líder que estava anterior nessa função? O que ele tinha que a companhia admirava? Será que você tem consciência disso? Na verdade, nós somos um ser em eterna evolução, continuamente crescendo. Só que nós podemos crescer em muitas direções. Mas nós sabemos a direção correta, o que nós temos que estudar, o que nós temos que ler, o que nós temos que nos aprimorar. Nós precisamos dessas referências. Uma certeza nós temos que ter. Nós não podemos ficar parados. Não é uma opção ficar parado. Não evoluir não é uma opção hoje em dia. Você tem que estar evoluindo continuamente. A questão é como, através de quê, usando que ferramentas, que conteúdo, o que exatamente faz a diferença nesse processo de a gente estar se aprimorando continuamente. Essas observações vão fazendo nós termos uma clareza mais translúcida do que de fato a gente precisa fazer. É mais transparente, é mais fácil perceber as nossas deficiências quando você próprio se cobra. Às vezes existem pessoas que precisam de um terceiro. Por que algumas pessoas contratam um coach para dar uma orientação? O coach tem o papel de mostrar uma coisa que a pessoa não está conseguindo ver sozinha, não está conseguindo perceber. Uma limitação, um furo, uma característica que você tem ou que você deveria ter. Então o coach está te ajudando a enxergar. Porém, você pode ter uma dinâmica própria, fazer esse tipo de análise simplesmente sendo um bom observador. Eu me lembro quando eu comecei a jogar tênis, eu entrei numa quadra de tênis pela primeira vez, o professor dava tantas instruções: baixa o joelho, fica de lado, segura a raquete assim, olha a bola, cabeça inclinada, que eu prestava tanta atenção nos movimentos que eu não prestava atenção na bola. A bola passava e eu não via. Aos pouquinhos, lentamente, aquilo foi ficando automático, foi entrando na padronização. O que eu fazia quando eu estava aprendendo? Às vezes eu ia para o clube, onde estavam os amigos jogando, e eu não levava meu equipamento, não levava minha raquete, de propósito.
Eu ficava sentado assistindo os outros jogarem. Ficava olhando quem eram as pessoas melhores, observando como é que ele batia a direita, como é que ele batia o backhand dele, como é que ele sacava, como é que ele dava um primeiro saque, como é que ele dava um segundo, prestando atenção nos movimentos, para que eu começasse a entender qual era o movimento dos melhores. Esse tipo de prestar atenção, esse tipo de observação, esse estilo de ver as coisas, eu acho que acelera muito o crescimento profissional. Então, se você deseja e precisa ter um destaque maior na carreira, comece com essa dica. Seja um grande observador de si e dos outros. Eu tenho certeza absoluta que isso pode ajudá-lo bastante em acelerar a sua carreira profissional.